E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou Osvaldo, sou professor de inglês e hoje eu gostaria de explicar acerca da aula The Simple Present Tense. The Simple Present Tense, é isso mesmo. Hoje eu vou explicar acerca da aula The Simple Present Tense, ok? Então, vamos começar definindo a aula e de seguida vou explicar a regra de como nós devemos conjugar verbos em inglês, ok? Vou explicar todas as regras de como nós devemos conjugar verbos no Simple Present Tense. Então, convido-lhe a ficar até o final do vídeo e se ainda não for, vou pedir que subscreva-se e deixe ficar aí um like, ok? Então, sem mais delongas, bora a isto. A definição diz: We use the simple present tense to talk about what happens every day, sometimes, always, often, and habits. De uma forma resumida, o que eu disse é o seguinte: usa-se o present simple tense para falar dos costumes, ok? De coisas que acontecem no nosso dia a dia, de coisas que acontecem muitas vezes, coisas que acontecem às vezes e, de forma resumida, nossos costumes, ok? Então, nós usamos o simple present tense para falar de costumes. Mas o que eu quero explicar é o seguinte: a regra de como nós devemos conjugar verbos no simple present tense, ok? Então, depois dessa definição, preste bem atenção para o seguinte: quando fores conjugar verbos em inglês, é importante tomar essa nota. As pessoas dizem que o inglês é muito fácil em comparação ao português ou comparado ao português. Inglês é muito simples. Por quê? Porque a regra da conjugação dos próprios verbos tem bases como bases de explicação, ok? Existe o porquê e não é uma coisa muito complexa, ok? Em comparação a outras línguas, o inglês tem uma base muito simples, ok? Só tens que prestar atenção a alguns detalhes que entendes vários outros detalhes. Nesse caso, percebes a regra de como conjuga-se um determinado verbo, automaticamente tens como conjugar milhares de verbos. Então, para isto, a primeira regra é a seguinte: todo verbo que tiver a terminação O, X, S ou H, sempre que fores conjugar o tal verbo, é importante entender isto. Em inglês, quando tiveres que conjugar verbos, o mais importante ou a parte mais crucial onde tens que prestar atenção é aqui na terceira pessoa do singular. Tens que prestar muita atenção para o que vai acontecer aqui. E já agora, tudo o que eu vou explicar tem a ver com esta parte aqui, ou seja, a terceira pessoa do singular, ok? Então, todo verbo que tiver a terminação O, X, S, H, quando estiver sendo conjugado, ou quando fores conjugar um verbo que tiver uma dessas terminações aqui, aqui na terceira pessoa do singular, tudo o que terás que fazer é acrescentar e a letra S, ok? Então, digamos que tenhas um verbo com terminação O, que seja o go. Então, estamos a dizer que, ao conjugar, vais ter que dizer I go, you go, mas aqui na terceira pessoa do singular, vais ter que acrescentar o E e o S. Então, vais ficar com goes. Então, fica desta forma, ok? I go, you go, he, she, it, goes. E para o resto dos pronomes, ficas com go. We go, you go, they go. Eu acho que fica claro. Então, é desta forma como nós conjugamos verbos. Então, esta aqui é a primeira regra de como nós devemos conjugar verbos no Simple Present Tense, ok? Então, existem outros verbos, nós podemos fazer isso e leva isso como um desafio. Conjugue o verbo pax, terminação X, conjugue o verbo kiss e, por fim, o verbo watch, ok? Então, desafio-te a conjugar estes verbos
na base desta explicação. Então, é só te lembrar disso, ok? É só guardar isto em mente. Coloque isso em mente. A regra está exatamente aqui. É aqui onde o verbo sofre alteração. Eu também disse, tudo que eu vou explicar tem a ver com a alteração que vai acontecer aqui na terceira pessoa do singular, ok? Então, leve estes 3 verbos como um desafio. Então, agora, vamos à segunda regra, ok? Vamos à segunda regra. A segunda regra fala de verbos com terminação Y. Verbos com terminação Y. Todo verbo que tiver a terminação Y, quando estiveres para conjugar, presta atenção a 2 detalhes. Por quê? Porque existem 2 pequenos grupos de verbos com terminação Y. E o primeiro é o seguinte. Verbos como play, como podem ver, stay, existem vários outros, mas vamos perceber melhor. Então, este aqui é que seria um dos pequenos grupos. O segundo é dos verbos como study, carry. Como podem ver, play, stay, study, carry. Play quer dizer jogar ou brincar. Stay, ficar. Study, estudar. Carry, carregar. Então, quando estiveres para conjugar verbos com terminação Y, tens que prestar atenção ao seguinte detalhe. Quando o Y for a última letra, observe a letra que antecede o Y. Ok? Olhe para a letra que vem antes do Y. Porque se for uma vogal, como é o caso do play e o stay, se for uma vogal, quando estiveres conjugando tal verbo, aqui na terceira pessoa do singular, tudo o que terás que fazer é acrescentar a letra S. Fiz. É só I play, you play, he, she, it plays. Desta forma aqui. Só tens que acrescentar essa. E para o resto dos pronomes, play. E prontos. Então, we play, you play, they play. É desta forma como vais conjugar verbos que tenham a terminação Y, sendo que a letra que antecede o Y for uma vogal. Agora, para o outro grupo dos verbos com a terminação Y, observando a letra que antecede o Y, vais ver que é uma consoante. Aqui temos D e aqui temos R. Para esta situação aqui, é importante lembrar-se do seguinte detalhe. A gramática diz que nós não vamos simplesmente acrescentar o S aqui. Por quê? Porque nós teríamos uma sequência só de consoantes, ok? Teremos muitas consoantes uma ao lado da outra. Por exemplo, neste verbo aqui temos carry. Temos C, depois temos uma vogal, mas depois temos uma consoante, consoante, consoante. E nós estamos para acrescentar o S, sendo que já temos 1, 2, 3 consoantes uma ao lado da outra. Então, a gramática diz, antes do acréscimo do S, vamos substituir o Y colocando I e E. Neste caso, substitua o Y. Substitua o Y. Colocando I e E. Estamos a dizer que Y aqui nesta situação é igual a I e E. Só depois disso é que vais acrescentar a letra S. Então, se tiveres que conjugar um destes verbos, ou verbos com esta característica com terminação Y, na terceira pessoa, substitua o Y colocando I e E. Só depois disso é que vais acrescentar a letra S. Então, substituindo o Y, depois o seguinte. Por exemplo, vamos conjugar o verbo study. I study, you study, he, she, it studies. Como podem ver, substitui o Y colocando I e E. Só depois disso é que coloquei o S. Então, para o resto, study. Então, we study, you study, they study. Esta é que seria a conjugação. Ou esta
é a segunda regra de como conjuga-se verbos no Simple Present Tense. Atenção, prestarem atenção para isso. São verbos conjugados no present. Então, só com essas duas bases que eu já dei, a primeira falando da terminação O, S, X e H, e a segunda, esta aqui, já tens como conjugar milhares de verbos, ok? Porque dizer a terminação Y não resume-se só nestes dois verbos ou estes dois aqui. Então, são vários verbos com terminação Y, são vários verbos com terminação O, S, X, H. Então, já tens como conjugar milhares de verbos. Agora vamos falar da terceira regra da conjugação dos verbos no Simple Present ou no presente simples. A terceira regra fala dos verbos que nós não temos como, de uma certa forma, praticá-los ou executá-los. Nós não temos como conjugar na primeira pessoa, ok? São verbos que nós não temos como conjugar na primeira pessoa por conta do significado que eles carregam. Por exemplo, rain significa chover, fly significa voar, happen significa acontecer. Então, nós não temos como o verbo chover. Eu não sei o que seria, mas não existe. Fly, voar, happen, acontecer. Não temos como conjugar estes verbos. Então, o que acontece com eles? Nós só podemos conjugar eles na terceira pessoa. Aqui, no he, she, it. Especificamente no it. Right? Então, conjugamos aqui na terceira pessoa do singular, especificamente no it. E podemos sim conjugar também no plural. Por quê? Porque o plural do he, she, it é o they. Então, sim, he, she, it, they, mesma coisa. Então, nós só temos como conjugar estes verbos na terceira pessoa do singular, especificamente no it, e para dizer que o plural do próprio it é they. Então, fica a dica. Continuando, vamos conjugar o verbo rain, for example. Nós diríamos rains. Acrescentamos a letra S. It rains. Right? Se tivermos que conjugar um outro verbo, o próprio happen, teremos que acrescentar o S, a mesma coisa. Então, diríamos it happens. Mas o que seria do verbo fly? Porque tem a terminação Y. É só voltar um pouco à dica que nós tivemos a respeito de verbos com terminação Y. Nós dissemos que temos que sempre observar a letra que antecede o Y. Daí, vamos descobrir se teremos que substituir o Y colocando I e E, só depois o S, ou simplesmente vamos acrescentar o S. Então, para este caso, porque o Y é a última letra, sendo que o que antecede o Y é uma consoante, nós vamos ter que substituir o Y colocando I e E, só depois disso é que vamos acrescentar a letra S, right? Então, estou a dizer que seria it flies. Estaria assim. Seria it flies. Então, tivemos que substituir o Y colocando IE, ok? Porque nós temos o Y como a última letra, sendo que antecede é uma consoante, nesse caso o L, ok? Então, esta aqui é que é a terceira regra de como nós devemos conjugar verbos no Simple Present Tense. Deixa ficar aí qualquer comentário a respeito da aula. Se tiver dúvidas, deixa ficar aí nos comentários. Qualquer coisinha é só mesmo deixar aí ficar nos comentários, ok? Então, se estiver tudo claro até aqui, vamos continuando. A quarta regra. A quarta regra fala de todos os verbos restantes. Fala dos verbos que não fazem parte do primeiro grupo dos verbos. Nesse caso, verbos com terminação O, S, X, H, ok? Não faz parte do segundo grupo também dos verbos com terminação Y. E, por fim, os verbos que nós acabamos de ver, os verbos que nós não podemos conjugar na primeira pessoa e nem na segunda. Então, fica aí a dica. Então, o quarto grupo dos verbos é o grupo dos verbos restantes. Todo verbo restante, todo verbo que não faça parte
do primeiro grupo, segundo, nem do terceiro. Quando estiveres a conjugar aqui na terceira pessoa do singular, tudo o que terás que fazer é acrescentar a letra S e mais nada, ok? Então, estou a dizer que para todo verbo que não faça parte da terminação O, S, X, H ou Y, ou aqueles três verbos que colocamos por fim que dissemos não podemos conjugar na primeira pessoa e segunda, tal, só tens que acrescentar a letra S na terceira pessoa do singular. Por exemplo, se eu colocasse walk, se eu colocasse talk, se eu colocasse speak, se eu colocasse want, então, estes verbos não fazem parte dos outros grupos. Daí, se tiveres que conjugar, existem vários, com certeza, ok? Existem vários, são muitos mesmo, muitos verbos. Então, estes verbos que não fazem parte dos outros grupos, quando tiveres que conjugar eles, aqui na terceira pessoa do singular, tudo o que terás que fazer é acrescentar o S. Por exemplo, o verbo walk. Então, nós diríamos I walk, you walk, he, she, it walks. Então ficamos assim. Walks, he, she, it. E para o resto dos pronomes, walk, walk e walk. Desta forma, nós conjugamos o grupo restante dos verbos. Então, desafio-te a conjugar os verbos restantes, o talk, o speak e o verbo want, ok? Então, espero que tenha gostado muito da aula, ok? Se tiver alguma dúvida, é só deixar ficar nos comentários. E se tiver gostado da aula, deixa ficar um like. Se ainda não for, subscreva o canal e muito obrigado e até mais.